estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Despertar da Loba. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre como um momento difícil, né? Uma crise pode trazer uma transformação positiva para a nossa vida. Eu vou apresentar aqui o nosso círculo. A gente está aqui com Nicole Sabac, né, que é dona do maior clube de canoagem do nosso estado, e é verdade, a Quirimurê. A gente Nicole é atleta também de remo, é apresentadora, é administradora de empresas com foco em marketing, então ela teve uma atuação nessa área durante muitos anos, antes de se dedicar exclusivamente ao remo. A gente tem Cissa Marbach, que é a nossa bruxa holística, terapeuta, reikiana, taróloga. E temos Vera Canovas, que é psicóloga, e é a nossa guia aqui, né, em tantos temas. Meninas, obrigada pela presença, tá? Vai ser bem interessante a gente tratar desse assunto, porque lembrei muito, né, do capítulo de nosso livro chave, digamos assim, do nosso podcast, que é o Mulheres que Correm com Lobos, que é o capítulo sobre a velha que sabe demais. Nesse capítulo, assim, de forma bem resumida, a autora, ela fala sobre uma velha que vive no deserto, e essa velha recolhe ossos. E ela atravessa esse deserto recolhendo os ossos, e em determinado momento ela consegue montar o lobo por completo. E quando ela consegue concluir, né, a formação desse esqueleto, o bicho ganha um sopro de vida, ganha músculos, um pelo brilhante e se transforma num animal lindo, cheio de saúde e vigor. Então, é uma metáfora que a autora usou para mostrar que esses momentos de atravessar desertos e de recolher ossos, eles podem resultar em coisas positivas. E por que é importante a gente ter esse entendimento, né? Porque quando a gente acredita, né, que a gente vai atravessar por um momento difícil e que lá atrás pode vir algo bom, a gente se fortalece, né, para atravessar esse momento difícil. E assim, eu não sei, né, a maior parte das pessoas que fazem parte da Quirimurê não sabem, né, como é que se originou o clube. E hoje o esporte, né, eu sou resultado disso, e eu também testemunho isso com outras pessoas que eu vejo, né? Sou aluna da Quirimurê. O clube hoje promove muita transformação através do esporte, que é a pessoa que está cuidando mais da saúde, que está perdendo peso, que está ocupando sua vida com uma coisa positiva, que está socializando porque encontra e faz novas amizades, se conecta com um novo grupo de pessoas, né? Então eu trouxe Nicole, eu fiz esse convite para ela porque o esporte entrou na vida da família através de um momento difícil, né, Nick? Conta aí pra gente. Isso. Obrigada pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui com tantas mulheres especiais. Estou muito honrada. E vou contar essa história assim. O esporte, quando entrou na nossa vida, ele veio por meio de uma situação muito difícil. O meu pai, ele sempre esteve envolvido com atividades de água. Ele trabalhava com isso, inclusive, na extinta Mesbla Náutica. Viajamos o Brasil todo, né, fazendo demonstrações de barcos, de jet skis, enfim. E também eu venho de uma família de velejadores. O meu avô, os meus tios eram velejadores. O meu pai participava também de muitas competições de pescaria oceânica. Então, a gente sempre esteve dentro d'água. Mas, por um tempo, ele deixou essa coisa um pouco de lado e se dedicou aos cavalos. Ele tinha um grupo de amigos, arrendava um sítio e 2, 3 vezes, às vezes até mais vezes por semana, eles iam cavalgar. E meu pai sofreu um acidente, né, de cavalo. Com o cavalo, os dois caíram num buraco. E na hora do cavalo levantar um manga larga, daqueles bem robustos, grandes, ele apoiou as 2 patas em cima do meu pai e deu o impulso para se levantar. Né? E ele se quebrou todo por dentro. Foram 8 fraturas aí de costelas, perdeu o baço, o pulmão ficou muito comprometido, hemorragia, enfim. E ele ficou entre a vida e a morte.
ali por quase 10 dias no hospital e alguns médicos nem acreditavam que ele fosse conseguir resistir. E resistiu, graças a Deus. E 13 dias depois, 14 dias depois, ele já estava em casa, né? Mas por orientação médica, ele não deveria mais montar cavalos. E ele precisaria fazer atividades de baixo impacto, né? E imaginaram aí que ele fosse levar 6 meses para começar essas atividades. Mas logo, pouco tempo depois, poucas semanas depois, ele estava em cima de uma prancha de stand-up paddle. O esporte estava começando na Bahia e ele experimentou e gostou muito. Ele, poxa, tô voltando pro mar. O mar fazia muito bem para ele. Essa conexão com a natureza, principalmente nesse momento mais delicado, de recomeço, né, fazia muito bem a ele e o esporte não oferecia impacto. E a gente, né, nós da família, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente não sabia muito como era o esporte, mas a gente abraçou para ajudá-lo nesse processo de reabilitação. A gente entendeu que se estivéssemos juntos, ele não iria desistir. E logo ele estaria de novo com a saúde e fazendo as coisas que ele gostava de fazer, enfim. E entramos no esporte dessa maneira. Depois do stand-up paddle veio a canoa havaiana. A gente começou a praticar a canoagem como uma forma de se preparar melhor para o stand-up paddle. Mas aí veio uma grande paixão, né? E aos pouquinhos a gente foi se dedicando mais e mais à canoa. De uma forma resumida, foi dessa forma que nós ingressamos no esporte, para motivar e apoiar esse processo de reabilitação do meu pai. Mas a gente não imaginava tudo que viria, né, na sequência. É que eu acho que quando a gente atravessa uma crise, a gente não entende naquele momento que a gente está atravessando a crise, no impacto que aquilo vai trazer para a nossa vida. É aquele momento que você simplesmente vive e você se entrega àquele momento, né? Seja, assim, foi um acidente, né, que seu pai sofreu, mas pode ser um luto, né, por alguma perda na família. Pode ser uma mudança de emprego, né, repentina, você perdeu o emprego e aquela mudança faz com que você faça um movimento forçado, né, de buscar algo novo. E também tem aquele momento, enfim, mesmo de ressignificar as relações, sejam elas de amizade ou as relações, né, dentro de um casamento ou de um namoro. Então, quando a gente está ali no tsunami, né, no terremoto, a gente não enxerga, né, mas ter essa convicção de que após aquele processo algo bom pode vir, talvez ajude ao enfrentamento, né, Vera? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, linda a sua história. Eu tenho o privilégio de ser psicóloga, né? E ouço muitas histórias no consultório, né? Sim. E acho que esse seu projeto também é bem legal, porque a ideia de que essas histórias cheguem numa amplitude, né, bem maior do que os consultórios Sim. ou os encontros casuais nas suas aulas de canoagem, porque isso aqui Sim. vai para o mundo, né? Vai para o YouTube, a gente não sabe onde isso vai parar. E é importante a gente ouvir essas histórias, né? Porque elas inspiram a gente. Sim. E aí, quando você conta a história da catadora de ossos, né, a velha que sabe, o osso é a parte do nosso corpo mais indestrutível, né? Todas Sim. as partes do nosso corpo são moles de outro tipo de tecido. O osso é o que a gente tem de mais duro no corpo. Sim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de receber cinzas, né, de uma pessoa. Eu já tive essa oportunidade e não tem como. Sempre tem uns pedacinhos de ossos lá. Imagine o calor que recebe o osso para ele virar pó, né? Então, é linda essa parte no conto, porque independente do tsunami que a gente esteja vivendo, independente da crise que a gente esteja passando, independente do que Dona Vida nos traz de desafio, sempre haverá uma parte indestrutível na gente. Então, esse mito ele nos convida a pensar no que é que não se destrói a partir da crise, porque é a partir do lugar que não foi destruído que a gente vai recomeçar. Então, quando a velha que sabe, né, cata os ossos e vira um lobo, ela canta. Tem essa partezinha. Ela Sim. primeiro canta para os ossos ganharem carne. E aí vira o lobo, né? E aí o lobo vai dentro da floresta. E essa tem uma simbologia também do canto, né? Porque Sim. assim,
em cima daquilo que foi indestrutível, que o tsunami não levou, que uma falência não levou, que um divórcio não levou, que a morte de um filho não levou, as grandes catástrofes, né, que a gente passa na vida, e muitas vezes essas catástrofes são as que chegam para mim no consultório, né? As pessoas não vêm para o consultório porque querem me contar alguma coisa legal, bacana. Elas vêm porque estão vivendo uma dor psíquica, emocional. Sim. Existe sempre algo que é indestrutível. E a partir daquilo que é indestrutível, eu tenho que encontrar a minha voz que vai cantar sobre aquilo, a minha voz que vai reconstruir a minha história a partir daquilo. E isso é muito importante, porque no outro bate-papo da gente, outra roda, a gente estava falando do lugar de ficar na queixa, né? Do lugar de ficar se queixando e reclamando. Eu acho que esse é um padrão que a gente tem que entender da seguinte forma: por muito tempo, o único lugar que a mulher tinha era esse, se queixar. A gente não tinha outra possibilidade, né? Era isso ou nada, ou né? isso, a gente só tinha esse lugar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita compaixão e muito amor quando alguém chega só se queixando, porque isso é uma memória ancestral de lugares que em algum momento alguma mulher que veio antes de nós só tinha esse direito de se queixar, porque ela não tinha outra saída. Né? Ela não podia ter uma roda como essa, ela não podia fazer uma psicoterapia, ela não tinha acesso aos esportes. Então essa repetição ainda vai vir por muito tempo entre nós mulheres, e a gente tem que ter muita paciência, muito amor, porque essa ainda é uma memória que a gente acessa com facilidade, apenas se queixar. Sim. E acho que o grande desafio, e a história de Nicole é linda, né? E é linda porque ampliou o campo familiar, né? Sim. É interessante que assim, o campo familiar foi convidado a isso. Por quê? Isso. Porque vocês souberam ver o que era indestrutível. E a partir do indestrutível, dos ossos, encontrou o canto que encanta e nos convida a fazer diferente. Aí sim a gente vai ganhar um novo corpo. Só assim, aliás, a gente vai ganhar um novo corpo para continuar a nossa história e fazer as nossas jornadas e as nossas experiências, porque é inevitável, dona vida, ela é preponderante e ela sempre vai aprontar alguma com a gente, né? Nessa trajetória, Ani, que vocês conseguiam ver uma perspectiva de crescimento, ou esse crescimento dentro do esporte que eu falo, ele aconteceu de uma forma natural? Como é que foi esse? Você falou em uma paixão, né, que foi descoberta, né? E como é que foi a evolução, né, dentro do esporte depois que essa paixão se instalou em todo mundo, né? Pronto. Na época, ninguém conhecia muito, nem o stand-up paddle, nem a canoa havaiana, né? Cissa foi uma das pioneiras também. Cissa que está aqui, a gente já se conhece desde aquela época. E batalhamos muito para que o esporte fosse conhecido, promovendo eventos, começando a realização, a organização dos primeiros campeonatos, tentando motivar outras pessoas a ingressarem também. Inicialmente não foi de uma forma muito planejada. A gente queria que o esporte crescesse, que tivessem eventos, porque a gente queria participar dos eventos, né? Queríamos evoluir, queríamos agregar outras pessoas para ficar uma coisa mais dinâmica, mais animada, enfim. E num segundo momento, houve a necessidade dessa coisa estar mais estruturada. E na época a gente fazia parte de um clube, que era o Yacht Clube, e meu pai foi diretor de remo. Não existia essa diretoria, foi criada essa diretoria à medida que o esporte foi ganhando força e ganhando novos adeptos. Né? E a partir daí ele conseguiu fazer um trabalho que levou outras pessoas a começarem a remar, construindo uma guarderia, promovendo eventos, né? Realizando eventos, trazendo pessoas de fora, de outros estados, para poder compartilharem seu conhecimento, enfim, suas experiências. E com isso o esporte foi crescendo devagarzinho. Na época a gente começou a praticar a canoa havaiana, como eu falei antes, né? Ou canoa polinésia, como chamam, enfim, para melhorar no stand-up. Mas, aos pouquinhos, a canoa foi ganhando um papel maior em nossas vidas. Não como clube, a gente não pensava em ter o nosso próprio clube. A gente só queria estar ali remando junto, né? E aquele Murê começou com uma equipe. Então, a gente tinha uma equipe mista. A minha mãe e o meu irmão faziam parte dessa equipe, junto com outros componentes. A equipe era a família, resumindo, era isso, né? Não, na verdade, a minha mãe e o meu irmão eram de uma equipe e eles iam para as competições. Na época só tinham 2 ou 3 canoas aqui na Bahia, enfim, poucos clubes, né? Tava muito no princípio mesmo. E eles começaram a ganhar. Eu fiz, tá sem graça isso.
vamos montar uma equipe para dar testa. E aí criamos uma segunda equipe mista. E na época era Bruno Machado, que continua hoje muito envolvido com esporte, né, lá na Galeria Vivar. Era Cláudio Brito na equipe também. Enfim, era uma turma que está até hoje no esporte. E a gente ficava na disputa. A hora a gente ganhava, a hora eles ganhavam, e a família dividida ali em 2 canoas. E aos poucos os amigos foram chegando. A gente quer experimentar isso, como é e tal. E aí eu indicava essas outras 2 escolas. Eu indicava, não, gente, a gente não dá aula, a gente só treina, né? Não, mas eu quero fazer com você, eu quero fazer com vocês e tal, enfim. E em 2015 ou 2016, teve uma etapa do Aloha Spirit, aqui em Salvador. O Aloha Spirit, para quem não conhece, é o maior evento de esportes aquáticos da América Latina, né? Ele reúne a cada etapa mais de 1.000 atletas. E teve uma etapa em Salvador, e não tinham outras equipes de Salvador disputando. Em outras modalidades, sim, stand-up paddle, natação e tal, mas na canoa não tinha. A gente, poxa, não é possível que vai ter um evento desse porte aqui e a gente não vai participar. E não tinha canoa mista na época. Então foi aí que a gente se fundiu as 2 equipes e virou uma equipe masculina e uma equipe feminina. Tivemos bastante sucesso, deu uma repercussão bacana, atraiu a atenção de muita gente que quis entrar no esporte a partir daí. Né? E aí o meu irmão, o Richard, né, o Dick, a gente é parceiro nessa, ele hoje administra a base de Salvador, da Praia da Preguiça, e eu fico com meu marido, com o Sérgio, na base de Lauro de Freitas, em Buraquinho. E naquela época o Dick fez, poxa, não, tem uma oportunidade legal aqui, eu vou botar uma canoa para atender esse pessoal, nem que seja para atender inicialmente só os amigos, o pessoal que quer remar com a gente, tem uma demanda para isso. Né? E foi assim que o clube começou. Na época ele trabalhava numa agência de publicidade ainda, não era 100% dedicado à canoagem. E eu continuei só como atleta. Né? Eu dava suporte a ele no que ele precisava, mas eu tinha ali a minha equipe feminina, a gente participava ainda de algumas competições como equipe mista, mas só como hobby mesmo e como uma coisa que me fazia bem. Eu não enxergava isso como um negócio. Né? Naquela ocasião, como ainda aconteciam poucos eventos aqui, eu já viajava o Brasil todo, competindo, fazendo treinamentos, fazendo clínicas, mas muito mais para uma realização pessoal minha. Eu não enxergava ainda como uma oportunidade profissional. Né? Sim. E aí o Richard tocou esse clube de Salvador por 4 anos, né, somente na base Salvador. E eu comecei na pandemia. A base Buraquinho começou no meio da pandemia. Né? A ideia não era que eu largasse as minhas outras atividades profissionais para me dedicar somente a isso. A ideia inicial era que a gente tivesse uma canoa para prática coletiva também em Lauro de Freitas. Então adquirimos a canoa lá. E eu falei com o Sérgio, né, meu marido, olha, vamos abrir uma turminha só para pagar o investimento, né? Só aqui para os amigos, o pessoal que está querendo remar com a gente, mas não quer ir para Salvador para não atravessar a cidade, enfim. E aí fizemos uma cerimônia, um ritual havaiano. Sempre que uma nova canoa chega, você batiza a canoa, né? Você bota uma mistura de água doce com água salgada, tem cânticos havaianos, se fala muito ali sobre a alma da canoa, né? Enfim. Fizemos essa cerimônia. E aí, boca a boca, né? Lauro de Freitas, apesar de ser uma cidade enorme, parece uma cidadezinha pequena de interior, todo mundo sabe de tudo. Marcamos essa cerimônia havaiana e apareceu um monte de gente. O amigo do amigo, o primo, a pessoa que passou no clube e descobriu que ia ter, enfim. Eu sei que a gente saiu dessa cerimônia havaiana com as turminhas que a gente estava se propondo a fazer, preenchidas e uma fila de espera de gente que estava querendo começar a treinar. O meu marido, na época, ele estava numa transição de trabalho. Aí ele fez, poxa, eu vou me dedicar a isso então. Vamos abrir mais umas turmas. Enfim. E a ideia era que ele tocasse o clube, né? Ele se dedicasse de forma integral e eu só apoiasse. Naquela época, eu ainda queria continuar como atleta, vamos dizer assim. Sim. Mas fui me envolvendo, né? A gente começou a receber não digo nem muitas pessoas, a gente começou a receber muitas histórias, assim, de pessoas que estavam sofrendo na pandemia, pessoas que estavam há muito tempo dentro de casa e que precisavam sair para fazer alguma coisa ao ar livre e ter contato com a natureza. A gente abriu naquela ocasião turmas inteiras de pessoas divorciadas da pandemia. Então, eu tinha uma turma que todos tinham se divorciado ali há pouquíssimo tempo. Eles não aguentaram, as pessoas não aguentaram. Tudo no mesmo barco. Exatamente. Literalmente. Tudo no mesmo canoa. Muita gente não aguentou a convivência, né, daquele período de recolhimento, enfim.
A gente teve casos de pessoas alunos que perderam o pai e a mãe para a pandemia, no intervalo de menos de 6 meses, né? E que estavam ali tentando juntar os seus caquinhos ali, né? E pelo esporte conseguir se reerguer, né? E aí eu acho que a Vera depois vai poder fazer um novo comparativo disso com o livro, porque eu lembrei muito disso, né? Nesse capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos. E... Da catadora de ossos? Sim. Esse capítulo da catadora. Sim. E... enfim, recebemos muitas dessas histórias. Sim. E depois de um tempo, o meu marido ele foi convidado a retornar para a empresa que ele estava, enfim. Mas era um caminho sem volta. Eu não tinha como dizer para aquelas pessoas, olha, a gente não vai mais fazer isso, a gente não vai mais ter o clube de canoagem. Foi realmente um caminho sem volta. Foi quando eu disse, olha, vai então, Sérgio, e deixa que eu toco o clube aqui. Eu estou muito feliz aqui, eu quero me dedicar a isso. Eu já estava muito envolvida, né, com tudo que estava acontecendo, eu não conseguia mais sair dali. Eu estava muito mais feliz ali também. Aí, só para vocês entenderem, como a Renatinha falou, né, eu sou administradora, venho da área de marketing, trabalhei muitos anos em multinacional, trabalhei em cervejaria, aquele ritmo frenético. Pouco tempo antes da pandemia, eu abri uma agência de planejamento de marketing, né? E estruturei toda, estava naquela correria, fazendo captação de clientes, contratando a equipe e tal. Foi quando veio a pandemia. Mas ainda na pandemia eu consegui conciliar, fazer algumas consultorias, né? Fazia alguns atendimentos, dava as aulas de canoa pela manhã e chegou um momento que eu vi, não faz mais sentido para mim estar fazendo isso aqui. Eu quero me dedicar 100% ao clube. E fui fazendo essa transição. Agora, não foi uma coisa assim planejada, né? Embora eu trabalhasse com planejamento de marketing, fizesse isso para meus clientes e para empresas de uma forma geral, no meu caso, aquela coisa da casa de ferreiro, espeto de pau, simplesmente foi acontecendo, sem que eu parasse e fizesse ali um business plan, sem que eu fizesse um plano de negócio para aquilo ali. Foi acontecendo aos pouquinhos, né? Claro que chegou uma hora que eu tive que parar, dar um freio, estruturar direitinho, né, para ver os melhores rumos, enfim. Mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Essa migração, vamos dizer assim. E outra coisa que também é bem importante, né, e que chama atenção, é que os pais de Nicole, 60 mais, né, já estão nessa categoria, né, eles simplesmente viraram campeões brasileiros e já é campeã pan-americana, tá aí encaminhada para um mundial 60 mais, né, de canoagem, a partir de toda essa história que a gente ouviu aí de Nicole. Então vejam a força, né, transformadora, né, que uma situação que veio, né, que caiu de paraquedas, de um acidente, o desdobramento que isso ao longo de 10 anos trouxe para a família inteira e o quanto hoje essa família também impacta a vida de um monte de gente, né? Porque se a gente for ver o número de alunos, né, da base de Salvador e da base de Buraquinho, a gente está falando de centenas de pessoas, né? E que essas pessoas estão nas suas buscas também, né? Estão sofrendo, estão atravessando os seus desertos e recolhendo os seus ossos. E a família, depois de recolher os seus próprios ossos, hoje ela ajuda pessoas a atravessarem os seus próprios desertos, né? Nos momentos difíceis. Eu acho que tem muito essa coisa também do propósito, né? A gente às vezes fica se perguntando qual é o meu propósito, onde é que eu vou fazer a diferença. Eu sempre estudei, sempre fui preparada para trabalhar em grandes empresas. Então, eu tinha aquele modelo padrão a ser seguido da executiva, com a mesa grande, viagens. E, para mim também, foi um processo aceitar a minha nova condição.
ao tempo em que eu estava muito feliz ali na praia, ao tempo que eu estava muito feliz com os meus alunos, eu parei diversas vezes e me perguntei, nossa, o que eu estou fazendo com a minha carreira? Será que é isso mesmo? Né? Eu estou saindo para trabalhar de chinelo, estou saindo para trabalhar descalça. Os estereótipos, né? É isso mesmo que eu estou fazendo? E depois, como que vai ser isso? Quando eu não tiver mais idade, quando eu não tiver mais saúde para dar aula, comecei a pensar muita coisa. E eu tive a certeza que eu estava no caminho certo quando eu comecei a ouvir essas histórias e a entender que, não, eu não estou aqui fazendo uma atividade que qualquer pessoa poderia estar fazendo. Eu não estou aqui fazendo uma atividade menor. De uma certa forma, eu estou sendo um agente de transformação na vida de muita gente. Então, assim, entender isso me fez aceitar, né, e valorizar mais essa minha nova atividade. E a partir daí a coisa começou a fluir de uma forma ainda melhor, né? Quando eu me aceitei, quando a própria família entendeu a importância disso, né? Quando os meus pais entenderam a importância do que os filhos estavam fazendo. Então, isso a gente sempre foi muito próximo, a gente sempre dividiu muito as decisões e ter todo mundo entendendo, não, é uma atividade profissional importante, né? O que eles estão fazendo fez muita diferença. A partir daí, as portas foram se abrindo de uma maneira muito mais rápida, né? Com todo mundo envolvido. Sim. Cícero, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os recursos, né, que você oferece para quem está segurando, né, catando seus ossinhos ali, atravessando seus próprios desertos, né? Porque muitas vezes é nesse momento que a gente se permite ir para a psicóloga, iniciar um processo terapêutico e que a gente entende que a gente precisa se energizar através das inúmeras ferramentas de terapias integrativas. E eu sei que você pega uma carga bem grande, bem pesada no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma carga grande, Nicole, também. Porque você trabalha com pessoas. E é como a Renata falou, você tem um papel muito importante para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Então, você faz um papel de psicóloga também. Ela é nossa você ouve terapeuta. várias coisas. Totalmente. Então, a gente que trabalha com outras pessoas, independente do trabalho, a gente tem que estar se protegendo energeticamente, porque tudo é energia. E eu vou puxar um pouquinho aqui, eu sempre trago aqui para fazer alguma alusão. Essa história da Nicole e do pai eu não sabia. Eu conheço Nicole há um tempo, aliás, tem tempo, né? Olha, esse vídeo, o tempo está passando muito rápido. Nicole é uma das pioneiras aí do SUP, da canoa. Eu lembro que todo evento chama a Nicole, porque você fazia as apresentações de todos os eventos. No sol quente, queimando o pé. E a gente olha as pessoas, a gente não imagina o que tem por trás de história de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história. E todo mundo um dia vai atravessar um deserto. Ou alguns, né? Ou alguns desertos. E eu sempre digo, a gente atravessa os desertos com as nossas pernas. Você até vai contar com a ajuda de um amigo para te dar um copinho de água, para te dar um leque para se abanar, mas é você que vai atravessar. E uma das ferramentas bem procuradas aí nas terapias é o tarô. E essa história de Nicole, eu linko com a carta da Torre. A carta da Torre é uma carta de dor, é uma carta assim, de forma bem simplificada, é uma carta onde você perde alguma coisa, onde traz muita transformação, mas é uma transformação com dor. É uma transformação que geralmente precede uma grande mudança. E é no momento da Torre que a gente coloca em xeque a nossa fé, porque tem momentos na vida que a gente só tem que ter fé. E aí que entra o poder e a importância da gente ter essa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com espiritismo. Espiritualidade é um dom, ele é nato do ser humano, a gente nasce com esse dom e a gente coloca para expressar. A gente tem alguns momentos que a gente expressa melhor essa espiritualidade. Então, tem pessoas, quando vem para um jogo de tarô que sai a carta da Torre, a pessoa já começa a chorar antes. Calma! Aí a gente tem que ter todo um jeitinho para falar da Torre. Olha, a carta da Torre, mas depois é uma mudança. Assim, aquilo que você acha que é ruim naquele momento é um deserto, mas tudo passa. É o que eu digo sempre, tudo passa. É a carta da Torre e a carta da morte. Quando a pessoa vê quem vai morrer, calma, gente, a morte nem sempre ela é física. Quantas vezes você já morreu e renasceu? Sim. Uma mudança de profissão, por exemplo. É o meu caso. Eu nem imaginei que um dia
eu pudesse estar mesclando 2 atividades e indo para outra. Você não imaginou Não. que um dia remando, competindo, você hoje ia estar num papel de liderança numa equipe gigante de canoagem. Acho que é a maior equipe que tem hoje, a sua aqui. Então, assim, tem coisas na vida que vêm e é um processo. Não adianta a gente ficar perguntando o porquê, como é que vai ser. Adiante aí, não, gente, é processo, é tudo no seu tempo. E eu costumo dizer sempre, o tempo daqui é diferente do tempo de lá, universal, das leis universais, seja da espiritualidade, independente da crença, da religião, existe um tempo, e às vezes a gente não entende como aquelas coisas estão acontecendo, mas o importante mesmo é quando a gente está fortalecido, quando a gente se cuida, como a gente vem falando aqui, do corpo físico, da mente, do espírito da gente, e as pessoas ficam muito assim, cuidar do espírito, eu vou ter que virar espírita, eu vou ter que ir pro candomblé. Não, gente, isso não tem nada a ver, é energia, tudo é energia aqui, tem a nossa energia. Olha como a gente, todo mundo se conhece de alguma forma, é sincronicidade, que Jung já traz a teoria da sincronicidade, está tudo aqui, ó, tá todo mundo sincronizado, ninguém está fora do universo, a gente é parte do universo. Então, assim, é isso, é processo, e a gente às vezes tem que... Aí a gente vai para a carta do enforcado, que é aquele momento de gestação, que a gente não tem muito o que fazer. Você é da água, Nicole, você sabe que nadar contra a correnteza é se cansar. Ou você boia e espera a corrente de retorno para te levar para a beira e te trazer de volta. E a carta do enforcado traz isso, é aquele momento que você tem que esperar o tempo certo. É como uma plantação, você planta a sementinha, vai regar e na hora certa vai nascer ali a sua árvore. Maravilha, Cissa. Então é isso, gente. O aprendizado de hoje é a gente entender que os momentos de crise, eles podem ser transformadores, que a gente vai atravessar os nossos desertos, mas lá na frente pode vir um oásis maravilhoso e que vai te levar a locais que você não planejava, que você não imaginava, e que são locais maravilhosos. Então, eu acho que a gente ter na gente essa perspectiva positiva, mesmo nesses momentos difíceis, faz muita diferença para que a gente possa viver os processos da vida da gente de uma forma mais leve, sem... não é que não vá haver o sofrimento, né? O sofrimento, ele é inerente, mas esse pensamento positivo e essa crença vai fazer com que a gente tenha um melhor entendimento, uma melhor aceitação das coisas. Então é isso, eu queria agradecer a vocês pela nossa conversa, pelo nosso círculo de hoje, e obrigada. Então, para encerrar o nosso episódio de hoje, eu quero chamar um vídeo, né? A gente tem tido esse privilégio, né, de encerrar os nossos episódios sempre com uma artista convidada. E hoje a gente vai ouvir um texto, né, da atriz e escritora Bárbara Eliodório, que fala um pouco sobre essas travessias. Como que ela ia criar a si mesma a partir de um rasgo? Ela tinha sido toda rasgada, como se um gato estivesse arranhando toda a sua alma. Ali, ela pensou. Talvez, se ela conseguisse passar por aquele desafio, ela ia conseguir conquistar qualquer coisa que ela quisesse nessa vida. Eu, que descobri depois de um tempo que eu mesma era ela, tive que pegar a agulha e a linha com o único órgão que eu ainda tinha, a boca. Costurei, assim, com os dentes, cada um dos meus retalhos e me tornei alguma coisa que eu acho ser inteira. Eu tava ali completamente inteira em todos os meus retalhos e remendos e eu caminhava pelo mundo sem muito me importar. Porque eu sabia que desses remendos eu ia receber alguma coisa muito bonita. Receber, que eu digo, é ser presenteado por uma terra que sabe honrar uma mulher que costura a si mesma. Eu tava certa. Recebi presentes que têm o tamanho do céu, do sol, da terra e do mar. Presentes os quais eu nem posso te falar. Mas te digo, se você correr esse sagrado risco de costurar a si mesma com a própria boca e descobrir dentro de si uma nova maneira de existir, eu te garanto que você também vai receber.
Mas para isso é necessário aceitar esse convite da vida, é esse que ela joga assim no seu colo, quase como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você aceita? Se você aceitar, talvez você me encontre nesse outro lado e a gente possa trocar sobre os presentes que a gente recebeu e sobre as águas as quais a gente vai navegar.